Rafael, primeiramente eu queria que você explicasse por que o Novo Horizontino hoje não conseguiu repetir o mesmo desempenho que vinha tendo nos últimos 2 jogos, né? Vitórias importantes em cima de Bahia, de Vasco, e hoje aqui nos aflitos o time acabou sendo surpreendido no primeiro tempo, levou 3 gols. O que deu errado? Boa noite. São coisas do jogo, coisas do futebol. A gente começou um campo muito pesado, a gente estava retendo demais a bola. E alguns erros que, os 3 gols foram 3 erros que a gente estava em posse da bola e possibilitou transições rápidas ali, pegou a gente ainda se arrumando para entrar no campo ofensivo deles. Então, acontece, a gente vinha de 2 bons jogos, conseguindo pressionar, conseguindo jogar também. O campo nos atrapalhou bastante e a gente começou o jogo um pouco desconcentrado, talvez, e isso custou caro, né? Depois de tomar um gol com 2, um gol com 7, isso acaba mexendo demais com aspectos emocionais. No segundo tempo a gente fez um bom segundo tempo, conseguiu fazer o gol, ter oportunidades, mas aí custa muito caro, né? Uma competição que é difícil e são erros, e aí a ideia nesse momento é a gente conseguir achar um ponto de equilíbrio, né, da equipe, né, para a gente não ter esse tipo de oscilação como a gente teve no primeiro tempo. O Novo Horizontino hoje, se vencesse, iria encostar no G4, né? Para a próxima rodada você já tem 2 jogadores, se eu não me engano, que já estão suspensos, né, com o 3º cartão amarelo, levaram o 3º nesse jogo de hoje. Como é que você está projetando já a próxima rodada? Vamos estudar um pouquinho, esperar aquilo que o que é o Brusque, aquilo que a gente quer fazer como equipe também. Então, um elenco nosso que a gente fomenta a competitividade. Então, fazer um grande jogo em casa, né, tá bem equilibrado. Tomamos algumas transições que me preocuparam. A ideia da gente estar sempre equilibrado, de ter uma proporção ali para que a gente possa ter equilíbrio. Algumas transições com chutões, né, que eles deram e acabaram nos pegando desprevenido, nada construído, nada direcionado, mas com chutões. Então a gente precisa entender o que aconteceu ali e analisar com calma, de uma forma mais fria, e dentro de casa fazer o papel de mandante, conseguir fazer um jogo de imposição, corrigir. A vida segue, né? Corrigir aquilo que teve de ruim, aquilo que a gente tem potencial para melhorar, dessa forma que a gente são 2, 3 dias aí, 2 dias para a gente conseguir, depois do retorno, estruturar a equipe para fazer um grande jogo na quarta-feira. Professor, perguntas enviadas no nosso grupo da imprensa, da Rádio Amizade, lá de Novo Horizonte. Pergunta da Júlia e também do Caio Henrique. A Júlia pergunta se faltou concentração. Aliás, o Caio Henrique pergunta se faltou concentração e a Júlia pergunta o porquê da opção do Bruno Costa desde o início. Vou começar pela do Bruno. O Ronald sentiu, né, no jogo passado e era uma das opções como extremo. O Bruno já vinha construindo situações no treinamento. É um jogador que a gente conhece o histórico, conhece o passado, merecia uma oportunidade. O Bruno muito competitivo, o segundo tempo dele muito bom, criou 3, 4 oportunidades para nós, para chances de gol nós. Então, dentre tantos que a gente, dentre alguns extremos que a gente tem ali, então a ideia da gente sair com os extremos como a gente fez nos jogos passados. Então a opção pelo Bruno, poderia ter sido Cléo, poderia ter sido Hélio, poderia ter sido Léo. Então nos critérios que a gente tem ali de meritocracia, o Bruno foi a opção, né? E o nível de concentração não foi algo que a gente detectou por início, mas quando a gente entrou em campo, eu acredito que a gente teve talvez um pouco de falta de concentração. É mais fácil a gente apontar isso, né? Falta de concentração, mas a gente também teve muita dificuldade em relação ao campo, prendendo demais a bola, e aí a gente, nas nossas escolhas, a gente acabou pecando também. O César Santana, do GE, pergunta se você acredita que as vitórias contra Bahia e Vasco causaram um certo excesso de confiança na equipe. Não, de forma alguma. O futebol é sempre assim, né? A gente vive nessa roda gigante, nessas oscilações de acordo com o resultado. Então, é mais fácil apontar o resultado. Eu prefiro tentar entender o que taticamente aconteceu. Então foram alguns erros que deram transições e eles foram muito efetivos nas transições. A gente
provavelmente estava dali da onde eu estou, não dá para ver direito, mas provavelmente desequilibrado nas transições. Outras transições, como eu já falei, foram através de ligações diretas não direcionadas, foram afastamento de bola que acabou pegando a nossa defesa, e a nossa linha defensiva não estava saindo de uma forma organizada. Então isso também gerou uma insegurança e geraram algumas oportunidades para a equipe deles. Então não tem nenhum momento vai ter nenhum tipo de soberba. Os jogadores sabem que é uma competição que é longa, são 38 jogos. Então não é porque ganhou 2 jogos que vai ganhar tudo. Cada jogo é uma história, é assim que nós estamos construindo. Para finalizar as perguntas do grupo, o Roberto Santana, da Rádio Esperança, pergunta que deu errado hoje porque a defesa do Novo Horizontino tomasse 2 gols em 2 minutos. Não é defesa, foram situações de transição, né? Então, mais uma vez, nós tivemos escolhas erradas ali enquanto nós estávamos com a bola. E isso gerou para nós transições, né? Então a equipe deles vertical era um dos pontos que eles poderiam ser eficientes contra nós, e eles conseguiram, né? E aí, nesse próximo momento, aí os posicionamentos para a gente estar com a área bem encaixada, neutralizar os jogadores deles que estavam dentro da área. Então todos esses são ajustes, mas tem a ver com o momento que nós estávamos com a bola. Então a partir do momento que a gente perdeu a bola, aí é um novo momento para a gente conseguir neutralizar ou evitar os gols. Então tudo isso é uma coisa com a outra, não é a defesa ou um jogador. Então dentro de um sistema, algumas situações que aconteceram para acontecer os gols. A primeira pergunta foi enviada pelo Caio Henrique da Rádio Amizade. Ele disse o que aconteceu com a equipe, principalmente no primeiro tempo. Cara, creio eu que a gente entrou muito desligado, né? A gente, uma Série B, um campeonato tão difícil, a gente tomar 2 gols em 7 minutos não existe, né? Mas como eu falei na entrevista anteriormente, a gente tem que servir de aprendizado, porque a gente sabe que Série B é complicado, e quando sai atrás do resultado da forma que foi, é complicado reverter. Agora é acertar o que tem que acertar para o próximo jogo e a gente tentar reverter essa situação o quanto antes. O Roberto Santana, da Rádio Esperança, pergunta para você, Cléo, qual a sensação de marcar mais um gol nessa temporada, mesmo não sendo titular? Cara, eu fico muito feliz. Como eu sempre falei, independente se eu vou estar jogando ou não, eu sempre vou entrar para dar meu máximo, né? Procurar fazer os gols quando aparecer as chances. Mas é como eu falei, o grupo é muito grande, a gente tem que estar preparado para quando entrar dar conta do recado. A Júlia Vieira, da Rádio Amizade, fala, na sua perspectiva como jogador, qual foi o principal problema do Novo Horizontino com que fez que ele levasse 3 gols no primeiro tempo? Como eu falei, o campo estava muito ruim, mas não é desculpa, mas a gente, falei na entrevista anteriormente, que o campo, por estar ruim, a gente tinha que entrar um pouco mais ligado, né? A gente sabe que não entramos da forma que tinha que ter entrado, mas agora é trabalhar e consertar o que tem para consertar, e a gente voltar em casa muito forte.